chuva chegando por aqui. E chuva combina com o quê? Com leitura. Então confira essa dica incrível deste livro genial que você não pode perder. Aqui é a Daia do Portas de Papel e o vídeo de hoje é a resenha desse livro incrível do Stephen King, Sombras da Noite. Então corre, se inscreva nesse canal porque esse é um canal de universo nerd e aqui, nerd, você tá no seu lugar. Gente do céu, esse livro é genial. Por quê? Porque o autor, ele inspirou vários filmes e a gente sabe que muitas músicas foram compostas exatamente inspiradas nos livros ou nos filmes desse autor. Então, sem sombra de dúvida, Stephen King é um dos maiores mitos de todos os tempos. Então, assim, se você nunca leu Stephen King, você não sabe o que tá perdendo. E já que você nunca leu Stephen King, ou você que ama de paixão esse autor, né? Corre e lê esse livro aqui, Sombras da Noite. Porque esse livro é um dos melhores livros do autor que eu já li em toda a minha vida. Esse livro é um livro de contos, né? E muitos filmes saíram daqui. Entre eles, Colheita Maldita, isso mesmo, o grande clássico do autor, né? E nesse livro aqui, o autor faz um apanhado de contos, é como se ele dissesse: olha só, gente, o que eu sou capaz e o que vem pela frente, né? O livro tem alguns spoilerzinhos? Tem. Principalmente, né, um dos primeiros livros do autor, né? Que é Salem, Jerusalem's Lot. Nesse livro, o autor ele deixa uma pontinha solta, já que esse livro foi escrito antes de Sombras da Noite, né? Então aqui a gente vê uma Salem's Lot bem antes do livro acontecer. Então que a gente fica perguntando como essa cidade foi fundada? E a Mansão Master, como que aconteceu, né? Então assim, esse livro vai contar pra gente. E eu prometo, juradinho que eu não vou dar spoiler e vou dar a volta no parquinho, né? Porque senão não tem graça ler o livro, né? E aqui a gente vai encontrar também o filme Colheita Maldita. Mas nesse livro aqui, o conto chama As Crianças no Milharal. E, gente do céu, é uma história assim, que a cidade ficou deserta, porque as crianças, por causa de um culto religioso, né, como eu posso dizer assim, tô dando a volta no parquinho, pra não contar, né, pra não contar as partes mais interessantes. Nessa igreja, as crianças, né, tiveram uma lavagem cerebral nessa igreja. Então elas têm um Deus, que é um Deus do milho, e esse Deus faz a plantação da cidade prosperar. Só que aí sobreviveram só as crianças, não tem adultos nesse conto, né? Os poucos adultos que tem não terão, assim, um fim muito legal, né? Mas logo de cara eu quero dizer que o final do conto é bem diferente, viu, gente? Do final do filme. Eu não sei qual que é melhor. Porque os filmes também são muitos filmes, né? A Colheita Maldita. E tem os filmes que tem finais, assim, perfeitos, né? Vamos dizer assim, para contos de terror, né? Então são perfeitos no gênero terror. E esse livro, ele chama muita atenção, porque tem um conto aqui que é o Último Turno. E o Último Turno, gente, vai contar pra gente partes também do livro que vai vir. Não são partes, vamos dizer assim, que são ideias do autor. O autor, ele vai escrevendo os contos e depois ele vai amadurecendo a ideia dos contos para poder lançar os próximos livros que virão. Dentre os livros, a gente vai perceber que a gente tem, né, essa capela que tem essa ligação com Colheita Maldita, né? Então a gente já tem a mesma história da capela, do Colheita Maldita, que vai ter ligação com Jerusalem's Lot, que vai ter essa capela em Jerusalem's Lot, e vai ter essa ligação do povoado, né, desse povoado, desse Deus, com o povoado de Jerusalem's Lot. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que muita gente pensa que o multiverso King começou lá, na Torre Negra, mas todas essas ligações e entranhamentos dos livros do Stephen King, na verdade, começou aqui. A ideia original surgiu aqui. É porque nos livros da Torre Negra abriu-se o portal onde passou várias criaturas, né? E aí, muita galerinha, né, pensa assim, né? A galerinha King, o fandom King pensa assim, porque abriu o portal lá na série A Torre Negra, então os livros começaram de lá.
Mas, na verdade, se a gente lê em ordem cronológica os livros do autor, vamos perceber que começou aqui. A ideia, ele amadureceu aqui. E a partir desses contos, a gente já nota um entranhamento entre os livros. Ligações de personagens, ligações de fatos, ligações de cidades, né? De vilas. Todos estão entremeados no universo multiverso King, que é um universo, gente, pra lá de genial, né? Então, assim, quem lê os livros soltos do Stephen King, muitas vezes não pega esses detalhes do multiverso, essas ligações entre uma obra e outra, entre um conto e outro. Mas quem se propõe a estudar sobre o autor e começar por ordem cronológica, ou começar pela Torre Negra, né, vai perceber essas pequenas nuances, que não são tão pequenas assim. Fandom que explique. Mas aqui, gente, é muito legal perceber esses contos, porque aqui a gente tem, ó, às vezes eles voltam, às vezes eles voltam. É um filme genial e um filme quase totalmente fiel à obra, né? Porque também não dá pra gente querer que tudo seja exatamente igual, porque não é, né? E nunca será exatamente igual. Mas o Stephen King tem algo muito legal, é que ele só coloca o nome dele naquela obra que ele gostou, naquela obra que ele vê assim, poxa, essa obra me representou. Então ele vai lá e assina Stephen King. Ou então ele não deixa colocar, né? O autor, ele é bem sério nisso. Ele, muitas vezes, ele já processou empresas, né? Eu vou dizer assim, empresas por colocar o nome dele em filmes que ele não aprovou. Então ele fez o processo e pediu para retirar o nome dele. É um autor de peso, né? Então a gente compreende. Ele assina, a gente já sabe que é perfeito. Então, às vezes, eles voltam, vai contar a história, né, de um professor que retorna a uma cidade. E nessa cidade, ele passou fatos ali na infância muito curiosos, né? Traumas ali de infância, e ele vai ter que olhar para suas próprias dores, né? E enfrentar todo aquele medo que ele tinha. Ele vai enfrentar uma nova situação. Então, assim, tá bem ligadinho com os gêneros da infância do King, né? Onde vários personagens começam ali na infância. Muitos fandoms não gostam de jeito nenhum de começar assim, porque acham até que o escritor é um pouco, assim, cruel com as crianças, né? Ai, gente, eu não sei se ele é cruel ou não, mas sei que ele é genial. Então, pra terror, ele faz o gênero muito bem. Então, a máquina de passar roupa é incrível. Por quê? Porque entra no mundo de objetos do Stephen King, né? Então, aqui, esse livro aqui veio antes de Christine. Então, a gente vai ver um Mangler, a máquina de passar, uma máquina que fica praticamente dominada e demoniada, né? Essa máquina tá onde? Tá dentro de uma lavanderia. Sim, dentro de uma lavanderia. E ocorre vários acidentes, vários sinistros ali, porque a máquina fica louca, né? Depois que uma moça que trabalha lá se machuca na máquina e deixa um sangue, né, cair, umas gotinhas de sangue cair sobre a máquina. Então desperta um monstro que estava nessa máquina. E a gente vai ter a relação da lavanderia aqui de Mangler com a lavanderia de Alta Estrada. E também tem uma lavanderia no último turno, né? Que aqui, o último turno, ele já começa na página 65. Ele começa no conto, na página 65. Eu Sou o Portal é um outro conto que estreia o Stephen King na arte de trabalhar com os alienígenas. Então é muito, muito legal. A gente tem o bicho-papão. Gente, esse bicho-papão realmente me assustou, porque é uma reviravolta. O plot twist do final desse conto é incrível. Então, assim, não é um conto para crianças, que a gente vê que o bicho-papão do Stephen King, ele é muito, muito assustador. Campo de Batalha. Campo de Batalha foi um dos que eu menos gostei. Vocês lembram daqueles soldadinhos? Aqueles soldadinhos de plástico da nossa época da infância? Então, Campos de Batalha são esses soldadinhos que tem uma espécie de assombração, vou dizer assim, que eles são vivos, eles ganham vivas. Eles são vivos, eles ganham vida e eles atacam as pessoas. Então é um conto que eu não gostei muito não, eu achei muito, muito exagerado. Vocês estão vendo? Ai, gente, eu empolgo e aí eu falo tudo errado. Mas, voltando, né? Volta a fita. Voltando. Caminhões.
Caminhões é um dos grandes clássicos, né, do Stephen King, porque a gente tem o filme, né? Então, assim, esse filme é um filme assustador, onde todas as máquinas ganham vida. De novo, mas dessa vez é os caminhões que ganham vida. E a gente vai ver uma galerinha presa, né, num lugar, que eu não vou contar o que é. Vai reunir uma galera presa num lugar e esse lugar estacionam caminhões e esses caminhões são verdadeiros monstros, verdadeiros, né? Eu posso dizer assim, eles ficam reféns dos caminhões e não conto mais. E assim, é pra lá de assustador. Primavera Vermelha, O Ressalto, gente. O Ressalto é um daqueles contos que vai deixar a gente assim, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Meu Jesus do céu! Sabe aqueles contos que deixam a gente assim, cruzando os dedos, torcendo para que o pior não aconteça? Aqueles contos que fazem a gente ficar bem nervoso assim, é daqueles contos, é o Ressalto. Esfumantes Limitadas tem uma solução bem bacana, né, para que as pessoas parem de fumar. Só que essa empresa é tão sinistra que ela não perdeu nenhum cliente, ou seja, todas as pessoas que entram ali para parar de fumar realmente param de fumar. Mas o que parece ser uma coisa boa tem algo muito oculto ali, muito sinistro por trás, né? Eu sei do que você precisa, as crianças no milharal, né? O último degrau da escada, o homem que adorava flores, o homem que adorava flores. Tá aí, mais um conto que merece ser destacado. O Homem que Adorava Flores vai nos mostrar um personagem mitológico, né? Vai aparecer um personagem mitológico aqui, mas esse personagem, ele não é assim tão agradável quanto na mitologia, né? Então aqui a gente vai perceber, né? Assim, nos contos de Stephen King, que ele vai trazer uma variedade imensa. Ele diz, eu sei o que eu tô fazendo, eu vou mostrar que eu sou bom e o que vem por aí. A Saideira e a Mulher no Quarto. Então, assim, são contos, alguns são grandes, alguns são bem pequenininhos. E essa edição é uma edição da Objetiva, é uma edição um pouco mais antiguinha, ó. A folha é daquelas folhas branquinhas, mas por ter uma diagramação perfeita, a diagramação é bem grande, é bem boa, é um livro que a gente lê rapidinho, né? Esse livro aqui, ele é pequenininho não, gente, ele tem 411 páginas, né? Afinal de contas, qual é o livro do Stephen King que é pequeno? Mas é um livro que você lê rápido por causa da curiosidade que o livro desperta, porque os contos são muito legais. Porque são contos, né? Alguns são curtinhos, alguns nem tão curtinhos assim. Mas é um volume ok, ele não se alonga muito, porque o Stephen King tem fama de ser prolixo. Mas a gente percebe que nesse livro ele não fica se alongando, sabe? Nos contos, ele já arremata os contos e faz um arremate de uma maneira perfeita. Então, assim, é quase impossível descobrir o final desses contos. O espaçamento da folha, ó, é perfeito esse espaçamento, é ótimo, não cansa as vistas. O livro da Objetiva tem orelha, ó. Olha, gente, que bonito. Sombras da Noite. Ó, tem orelhas. Aqui a gente vê uma foto do autor, né, mais jovem, da época que ele escreveu. Essa é uma das primeiras obras dele. E assim, é um livro indispensável para todos os fãs do Stephen King. Então, se você já leu esse livro, se você conhece alguns desses contos, se você já viu os filmes do qual esse livro é relacionado, me conta aqui. Eu procurei falar bem rapidinho, assim, que é mesmo para não dar spoiler dos contos, né? Porque esse livro, gente, é um livro, assim, super top, que não deve ser esquecido. Porque muita gente começa a ler o autor em ordem cronológica e não lê Sombras da Noite. Passa por... Ah, esse é um livro de contos. Então, tipo assim, né? Acha que não tem importância. Mas esse livro tem muito a ver com a conexão do Stephen King com o multiverso King. Então, se você nunca leu Stephen King também, né? Comece por aqui. Porque você começando por aqui, você vai ter uma noção do que o escritor é capaz. Porque aqui ele conta vários tópicos diferentes, né? Ou seja, ele mostra que ele
vai fazer, né, as histórias de objetos que vão ficar endemoniados. Sim, porque o Stephen King tem de tudo, não é só o soldado, não é só máquina, carros, caminhões ganham vidas, até uma dentadura ganhou vida nas mãos de Stephen King. Então aqui a gente vai ter alienígenas, e esses alienígenas, assim, já é um ensaio, né, assim, pro It, né, e pros outros contos que vêm por aí. Então aqui a gente já tem aqui um pequeno gancho pro Dança da Morte, sim, né. Tem um conto aqui que ele é semelhante ao Dança da Morte, mas que eu não vou dizer. Não, eu vou dizer, eu vou dar só uma pequena dica, né. A Mulher no Quarto é o último conto. Então é um ensaio pro livro Dança da Morte, que é o próximo livro, né, que vem depois. Ou seja, ele termina aqui com um ensaio pro próximo livro Dança da Morte. E o conto, ele não fecha direito. Então, no final, você fica com um gostinho assim. Ai, gente, o que será que aconteceu realmente, né? Mas aí você vai arrematar esse conto já no próximo livro, que vem resenha por aí. Então é isso, meus amores. Corre, se inscreva aqui, porque esse é o Universo Nerd num só canal. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor.